Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, na sala do Zoom, a todos e todas. Meu nome é Marina, é um prazer mediar os painéis da noite de hoje. Nós iniciaremos com a fala do professor Cláudio Ladeira de Oliveira. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo realizado estágio de doutoramento na Universidade de Lisboa. É professor associado da UFSC, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, lecionando Teoria Constitucional e Direito Constitucional, coordenador do GConst, Grupo de Pesquisa em Constitucionalismo Político. Professor Cláudio, uma honra recebê-lo aqui no evento do Parla. Pode iniciar a sua fala. Muito boa noite. Muito obrigado, Marina. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, a gentileza do convite, e espero que possamos um bom papo sobre esse tema que é tão repleto de controvérsias e de impactos, acredito, na vida institucional do país. Eu vou tratar das imunidades parlamentares, mas eu gostaria de tratar do tema no contexto de uma discussão um pouco mais abrangente. Eu acho que é importante, é útil, é interessante tratar das imunidades parlamentares como um caso específico, um caso concreto, que exemplifica e nos permite estudar a ampla judicialização da política que vem ocorrendo no país nas últimas 2 décadas e meia, pelo menos. E, sobretudo, são exemplos que nos ajudam a compreender que a ampla judicialização da política termina, inevitavelmente, gerando não a juridificação da política propriamente, a dissolução dos conflitos políticos, o seu tratamento, a sua resolução na forma de procedimentos judiciais, mas sim gerando a politização do judiciário, o que, no final das contas, termina apenas transferindo o risco de arbitrariedades políticas da esfera das instituições representativas, abertamente representativas, eleitoralmente representativas, no caso do legislativo, sobretudo, em direção ao sistema de justiça. E, no final das contas, isso é um prejuízo considerável quando se trata da defesa de uma Constituição democrática. Eu acho que esses exemplos, o que vem ocorrendo com as imunidades parlamentares no Brasil é apenas um caso específico desse processo todo, mas ele é um excelente caso, porque exemplifica bem esse processo. O que o STF tem feito, sobretudo o STF, não apenas o STF, mas em especial o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na última década em especial, sobre as imunidades parlamentares, é um exemplo perfeito daquilo que Carl Schmitt, lá pelos anos 30 do século passado, final dos anos 20, início dos anos 30, denominou de uma concepção equivocada do Estado de Direito. Uma concepção segundo a qual o objetivo do Estado, de um Estado de direito, é a máxima resolução judicial dos conflitos políticos. Teremos mais Estado de direito, efetivamente, mais respeito ao direito, se as questões políticas fundamentais, e, sobretudo, se os vícios inerentes ao processo político, dentre eles o risco de arbitrariedade e corrupção, puderem ser submetidos, na maior medida possível, ao crivo da resolução judicial, pela via de processos judiciais. Esse processo todo, dizia ele, inevitavelmente levava não à judicialização da política, no sentido de uma resolução judicial dos grandes e fundamentais conflitos políticos. Pelo contrário, isso promoveria a politização do judiciário, transferindo, assim, os riscos políticos do âmbito legislativo e executivo para o Poder Judiciário. No final das contas, tanto o que ele tratava como hipótese, como, sobretudo, o que vem ocorrendo no Brasil, é uma mudança, é uma série de mudanças na postura do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário, de maneira geral, que, a título de promover a supremacia da Constituição, com uma postura interpretativa ousada e criativa, a título de promover a supremacia da Constituição, termina promovendo a supremacia dos tribunais. Ou melhor dizendo, uma ideologia aqui, uma espécie de um corpo doutrinário
que suporta a pretensão de uma supremacia dos tribunais, o que de resto não pode se realizar efetivamente, né? Tribunais, eles podem no limite eles podem no limite desempenhar um papel como instância de crise política, mas não de uma instância suprema no sentido, né, de assumir funções efetivas do governo. Mas, enfim, as imunidades parlamentares que servem, perdão, a jurisprudência do tribunal que serve de exemplo desse processo todo, tem nas imunidades parlamentares um prato cheio. Quem deseja trabalhar esses temas pode abordar as imunidades, o tratamento conferido pelo Tribunal às imunidades parlamentares, como uma fonte infindável de pesquisa. A prerrogativa parlamentar de foro, a proteção ao discurso parlamentar, a proteção ao mandato, os limites estabelecidos constitucionalmente, a prisão de parlamentares. Todas essas imunidades sofreram inúmeras mudanças pela via interpretativa, e todas elas todas essas mudanças vêm sendo justificadas de maneira mais ou menos aberta, mais ou menos explícita, com fundamento numa pretensão de purificação da política, de combate aos seus vícios. O fundamento das imunidades, acho que isso é por todos bastante conhecido, não se justifica como uma espécie de privilégio pessoal. Se trata de uma proteção da representação política. Por que conferir aos parlamentares, uma proteção especial no que diz respeito ao discurso político, no que diz respeito à liberdade de expressão? Porque nós partimos do princípio, ou melhor dizendo, quem desenhou a Constituição parte do princípio, na minha opinião corretamente, de que é melhor manter uma ampla liberdade de expressão num foro mais limitado, o Congresso, até como uma forma de manter uma espécie de válvula de escape até para a percepção de certos discursos que existem na sociedade, podendo limitar, em alguma medida, esses discursos, a circulação desses discursos, quando exercidos pelo conjunto da cidadania de maneira geral. A liberdade de expressão, ela comporta limites, é certo, mas é certo também que a nossa Constituição foi muito categórica ao estabelecer uma proteção mais ampla para a liberdade de expressão no âmbito parlamentar do que para o conjunto dos demais cidadãos. E esse tipo de proteção se justifica também como uma forma de evitar, aquilo que eu chamei agora há pouco, uma espécie de supremacia dos demais poderes, em especial do Poder Judiciário. A ideia de poderes equilibrados que se fiscalizam reciprocamente demanda alguma espécie de respeito a esse equilíbrio entre as instituições. E a possibilidade de que, por exemplo, parlamentares sejam cassados por decisão do sistema judiciário, ela oferece um risco considerável a esse processo. Afinal de contas, é no parlamento que nós reproduzimos, ou podemos reproduzir de maneira precária, aproximada, mas repleta de defeitos, repleta de deficiências, é no parlamento que nós podemos reproduzir a pluralidade que existe, ter opiniões, ter interesses, de valores que existe na sociedade. E, além disso, os próprios integrantes do sistema de justiça não são, no que diz respeito aos conflitos políticos fundamentais, não devem ser vistos como pessoas, né, externas, como um agrupamento de indivíduos externos à sociedade. Qualquer instituição, em especial instituições dotadas de alguma autonomia orçamentária e política, passam a defender interesses próprios em alguma medida. Então, se nós temos um sistema judiciário, vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho, mas se nós temos um sistema judiciário que goza de elevada autonomia, de considerável autonomia, inclusive orçamentária, como é o caso do nosso, esse deveria ser um argumento a mais para que esse sistema se mantivesse, assumisse uma postura mais comedida, de menor interferência nos demais poderes. Como eu disse, acredito que não é isso que vem ocorrendo nas últimas décadas.
Apenas mencionando brevemente, eu gostaria, eu acho que tudo isso é muito conhecido por todos, eu quero apenas chamar a atenção para o fato de como, afinal de contas, a jurisdição da Corte vem se afastando de maneira, às vezes, extremamente categórica, gritante, vem se afastando daquilo que é disposto expressamente no texto da Constituição. É claro que a interpretação do direito, em geral, da Constituição, não é um ato de mera reprodução mecânica, mas é claro também que a criatividade na interpretação judicial não pode, né, atingir o patamar de pura e simplesmente ignorar disposições expressas do texto da Constituição, porque, no final das contas, se esse processo vai muito adiante, e eu acredito que ele está indo muito adiante, há muitas décadas, há muito tempo, esse processo termina por corroer a própria autoridade da Corte enquanto intérprete da Constituição. Afinal de contas, se a Corte detém, se o Tribunal detém alguma espécie de função contra-majoritária, e se essa função lhe é delegada pela Constituição, o texto da Constituição deve ter algum valor. Nós não podemos assumir que o texto da Constituição, o que a Constituição, enfim, significa, é apenas aquilo que o tribunal gostaria que a Constituição fosse. Tudo isso parece bastante óbvio, né? Mas quando se trata de interpretação das imunidades parlamentares, o processo de desconsideração categórica das disposições expressas da Constituição tem sido, no mínimo, preocupante. Olha, veja o caso da prerrogativa de foro dos deputados federais e senadores. O artigo 102, inciso 1º, a linha B, é categórico. Infrações penais comuns compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente os membros do Congresso Nacional. Artigo 53. Desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, os deputados e senadores. Todos nós sabemos que essa disposição do artigo 53, parágrafo 1º, ela foi, na prática, ela foi objetivamente revista, e faço menção aqui ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, porque tanto na sua decisão concreta quanto na sua fundamentação, o que o ministro nos oferece é uma proposta de emenda à Constituição. Uma proposta não, uma emenda à Constituição aprovada. A decisão do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem, na ação penal 937, ela é, na sua fundamentação e no seu dispositivo, um caso clássico de emenda à Constituição aprovada por decisão judicial. E a sorte de argumentos, o conjunto de argumentos apresentados, sobretudo pelo ministro Barroso, é também muito exemplificativa da falta de cerimônia com a qual a Corte tem tratado essas matérias. E do apelo popular que a Corte realiza como forma de se legitimar. Do apelo a uma visão bastante popularizada, uma imagem bastante popularizada da política criminalizada. E uma forma também de assegurar e consolidar a sua posição, né, de elevada reputação e poder político no nosso sistema político, que, em termos práticos, já vem se distanciando bastante do desenho original da Constituição de 1998. Mas, enfim, essa decisão, basicamente, o que o Supremo Tribunal Federal terminou fazendo foi alterar, ignorar de maneira muito categórica o artigo da Constituição, estabelecendo que, não, apesar daquilo que a Constituição diz expressamente, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções. O que, na prática, tornou essa proteção, né, na imensa maior parte dos casos, inexistente. Na prática, o voto do ministro revogou uma proteção ao mandato parlamentar conferida expressamente pela Constituição. Também a imunidade do discurso parlamentar, ela vem sofrendo, nas últimas décadas, progressivas reduções pela via, né, de criativas construções jurisprudenciais, né, e um processo que se agravou naturalmente nos últimos anos. Também aqui o artigo 53 é categórico.
deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Olha, pode-se gostar ou não desse dispositivo, mas se tem sentido interpretá-lo de outra maneira, sobretudo, se tem sentido ignorar o texto, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, em defesa de alguma espécie de construção, né, interpretativa que exige o vínculo do discurso parlamentar com uma espécie de objetivo legítimo, se tem sentido fazer isso, teria sentido também interpretar de maneira tão ou mais construtiva, igualmente construtiva, o artigo 102 da Constituição, que confere ao Supremo Tribunal Federal competências para o exercício do controle de constitucionalidade. O que eu estou dizendo aqui é muito simples. O texto pode ser ignorado de maneira tão, né, tão categórica quando se trata de imunidades parlamentares, por que ele não poderia ser ignorado quando se trata da proteção, da necessária proteção às competências da nossa Corte Constitucional e a atribuição de competências para o exercício do controle de constitucionalidade? Vejam o que tem estabelecido o Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. Eu me detenho aqui nesse ponto em particular. O Supremo progressivamente passou a exigir uma espécie de nexo direto e evidente entre o discurso e o exercício da função política representativa, da função parlamentar. Quer dizer, a proteção ao discurso estabelecida expressamente no texto da Constituição só teria sentido se o discurso fosse um discurso verdadeiramente representativo, e não representativo de qualquer opinião, representativo de alguma espécie de política deliberativamente mais digna, de uma política discursivamente mais respeitada, alguma espécie de representação de ideias dignas de estarem no parlamento. Lendo os inúmeros votos que vêm sendo proferidos sobre matérias similares, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, é nítido que não se trata apenas de representar todo e qualquer conjunto de opiniões existentes na sociedade, mas representar apenas alguma espécie de opinião política que detenha uma dignidade particular mais respeitável. E quem decide se é o caso do discurso político específico possuir ou não esse mérito, né, tão especial? O próprio tribunal, o próprio Supremo Tribunal Federal. É óbvio, e não apenas o Supremo Tribunal Federal, dado que, né, se também a prerrogativa de foro, na prática, termina sendo revogada ou drasticamente flexibilizada, é óbvio que esse tipo de postura empodera o sistema judiciário como um todo para exercer amplas revisões do discurso parlamentar e, caso a caso, decidir se é ou não, se estamos diante ou não de um discurso que representa verdadeiramente a política numa dimensão mais digna e elevada, né, detentora desse mérito, de receber essa proteção constitucional. Vejam, também aqui, mais uma vez, nós temos dois problemas. O primeiro, de imediato, o texto da Constituição é categoricamente ignorado. O segundo, e esse de longo prazo, corrobora paulatinamente uma visão, uma imagem de política como algo criminalizado, desqualifica o parlamento, desajusta o nosso sistema de distribuição de competências e poderes, coloca ainda mais no centro da arena política as instituições judiciais, e temos aqui um círculo, né, consideravelmente vicioso, porque no limite, a existência de um parlamento com condições de ação, de representatividade, de legitimidade, de construção de ampla legitimidade popular, um parlamento com essas condições é uma condição, né, sine qua non da existência e estabilidade de qualquer democracia constitucional. A imunidade em relação à prisão, essa mereceria, né, uma atenção até maior, dadas as idas e vindas, né, do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à prisão de parlamentares. Isso, em especial,
em especial desde o início ou o ano que antecedeu o último processo de impeachment presidencial. Mas também aqui nós temos um exemplo útil, né, para compreender esse processo todo. O artigo 53, parágrafo 2º, não deixa muita margem às dúvidas, ou não deveria deixar, sobre o que, afinal de contas, ele protege. Desde a expedição do diploma, antes mesmo da posse, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, os membros do Congresso Nacional. Todos, né, certamente se recordam da prisão do senador Delcídio do Amaral, à época líder do governo Dilma no Senado, e uma prisão num contexto, né, às vésperas do início do processo de impeachment, uma prisão que colaborou enormemente com todo aquele processo político. Veja, não se trata, não estou aqui avaliando em si mesmo o processo de impeachment enquanto decisão parlamentar, mas a interferência do sistema de justiça, sobretudo do sistema do Supremo Tribunal Federal naquele processo todo, ela é já, né, algo muito conhecido, né? E aquela prisão do senador Delcídio, ela também exemplifica bem um caso de agigantamento do tribunal, interferência nas funções parlamentares, interferência no jogo político direto, com consequências de longo prazo imprevisíveis, né? Vocês devem se recordar que o que motivou o fundamento da prisão foi que foi a divulgação de uma gravação realizada semanas, meses antes, na verdade, salvo engano, na qual o senador tentava convencer um réu a fugir do país, né? Um réu da Operação Lava Jato, uma tentativa de convencimento que, de resto, não funcionou, porque o réu não fugiu, né? O que imediatamente suscitou críticas quanto à ausência dos pressupostos do flagrante delito e da natureza inafiançável do crime. O Supremo, à época, deu mostras de que estava muito mais reagindo a uma opinião pública chocada com o conteúdo da gravação divulgada, né, da gravação que, né, comprovava o ato do senador, mas o Supremo deu provas de que muito mais reagia a uma opinião pública que clamava por uma postura mais firme e agressiva no combate à corrupção, do que propriamente, né, atuar em defesa da Constituição, da sua proteção, né, da efetividade das disposições constitucionais. A ausência de flagrante delito, a ausência da natureza de um crime de natureza inafiançável, elas, claro, terminaram se tornando questões de dúvida, dado que, num ambiente de extrema polarização política, todos nós que trabalhamos com direito sabemos, num ambiente de extrema polarização política não faltarão teses inovadoras, capazes de apresentar temas, conceitos que até então pareciam ser pacíficos, sob um novo olhar, sob uma nova luz, né? Mas a natureza do delito, qualificá-lo como flagrante delito, era algo muito difícil, dado que, como disse, o senador havia sido gravado semanas antes e de resto, o réu não havia, né, seguido suas sugestões, não havia se ausentado do país, né? A natureza inafiançável do crime, menos ainda. Na prática, o Supremo construiu uma interpretação segundo a qual sobrava pouca coisa que não poderia, a partir de agora, ser considerado um crime inafiançável. Obstrução de justiça, por exemplo, poderia ser considerado. De resto, foi o que fundamentou a decisão. Claro que o Supremo, como nós sabemos, nos últimos anos, ele flexibilizou um pouquinho a sua posição quanto a isso, reconhecendo, garantindo que medidas cautelares que afetem o mandato, medidas cautelares que, por exemplo, impeçam a circulação dos parlamentares, elas se submetem também à deliberação parlamentar. Nesse caso, foi uma construção também algo criativa do tribunal,
agindo contrabalançando a enorme restrição, a enorme flexibilização da proteção parlamentar que ele havia realizado. As hipóteses de perda de mandato parlamentar, por fim, também exemplificam muito bem, a exaustão, esse tipo de postura da nossa Corte Constitucional, e que estimulou, não se trata apenas de algo que afeta o Supremo Tribunal Federal, é algo que esse tipo de postura terminou estimulando uma mudança de postura do judiciário como um todo, em relação às prerrogativas parlamentares e em relação ao tipo de postura da revisão de decisões e atos de natureza nitidamente política, quando tomado pelas instituições representativas, né? O caso da hipótese de perda de mandato começou a gerar maiores problemas e controvérsias quando do julgamento do Mensalão há cerca de 10 anos. Né? E, na sequência, nos anos que se seguiram, as idas e vindas das mudanças de posicionamento do Supremo Tribunal Federal também se tornaram bastante exemplificativos desse processo todo. O artigo 55 da Constituição estabelece que o deputado ou senador perderá o mandato, entre várias hipóteses. Duas. Inciso 4. Quando seus direitos políticos forem suspensos, e a hipótese do inciso 6º, quando ele sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Nos seus parágrafos, respectivamente, 2º e 3º, o artigo 55 é categórico. Nos casos do inciso 6º, condenação criminal, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado. Ou seja, não é suficiente a decisão judicial para que o parlamentar perca o mandato. Ela será objeto de decisão parlamentar. E no caso do parágrafo 3º, no caso do inciso 5º. No caso do inciso 5º, suspensão dos direitos políticos, a perda será, aí sim, apenas declarada pela mesa da Casa. Ela já estará constituída juridicamente a perda do mandato parlamentar. Nós sabemos o que aconteceu. No julgamento do Mensalão, essa questão foi suscitada e o Supremo, à época, entendeu que por uma construção que envolvia, né, outros dispositivos constitucionais, na prática, ele chegou à conclusão que uma interpretação sistemática da Constituição, condenação criminal, nos termos do artigo 55, levam à perda do mandato apenas se ela for decidida pela Câmara. Mas condenação criminal, em função de outros dispositivos da Constituição, leva também à suspensão dos direitos políticos, e sendo suspensão dos direitos políticos, torna também essa hipótese pela via, fundamentando sua decisão também com amparo na legislação penal, torna também a perda do mandato algo necessário. A decisão judicial, nesse caso, condenando, não apenas não teria um valor, não apenas abriria a possibilidade de que a Câmara ou o Senado cassassem o mandato parlamentar. Não, seria já constitutiva. As idas e vindas desse processo todo são notáveis. Acho que muito mais tempo seria necessário apenas para explicar a sucessão de guinadas, né, no posicionamento da Corte. Ora, sustentando que a condenação criminal apenas declara, que a decisão transitada em julgado, condenatória, transitada em julgado, torna a decisão da Casa meramente declaratória, mudando essa decisão para uma postura intermediária, voto do ministro Barroso, em 2017, e, ao final, né, recuando da sua posição original em 2018, e reconhecendo que as casas, no final das contas, podem decidir sobre esse processo. Como eu disse, esses casos todos, eles exemplificam a postura do Supremo Tribunal Federal e do restante do sistema judiciário em relação às imunidades parlamentares, exemplificam um processo que é muito mais amplo, de agigantamento das competências, do exercício das competências judiciais. Como explicar esse processo todo? Muito rapidamente, o que tem ocorrido nas últimas décadas é uma espécie de círculo vicioso entre as instituições que nós criamos em 1988 e que, em alguns momentos, reformulamos no decorrer dos anos, e
a doutrina ou as doutrinas hegemônicas nas últimas décadas. É um círculo vicioso porque as instituições estimulam o surgimento e a consolidação de uma doutrina que suporta a ampla interferência do judiciário nas mais variadas questões políticas, e essa doutrina termina mudando a própria natureza das instituições, seja pela via de reformas legislativas expressas que ampliaram ainda mais as competências políticas do judiciário, seja pela via da mudança dessas instituições, pela via da interpretação judicial, né? As instituições, olha, é inegável que parte da responsabilidade por esse processo todo encontra-se nas decisões da Assembleia Nacional Constituinte. E é preciso analisar a Assembleia Nacional Constituinte, eu acredito, com um olhar um pouco mais sério do que aquele que normalmente, ou pelo menos muitas vezes, é realizado entre nós juristas, né, em especial constitucionalistas. Às vezes, a título de história do direito constitucional, o que nós encontramos são histórias com E do direito constitucional, porque são histórias fictícias. O processo constituinte de 87 e 88 é muitas vezes narrado ignorando aspectos importantes da realidade política efetiva, de como as coisas realmente funcionaram. Apenas um exemplo: o fato de que a nossa Constituição, o fato de que a Assembleia Constituinte ela tenha funcionado, realizado seus trabalhos, não a partir de um grande e inicial projeto, né, de conjunto, capaz de dar um norte para a discussão de maneira mais sistemática. Não, o fato de que a Assembleia Nacional Constituinte tenha começado a partir do zero, praticamente, né, e na forma de comissões simultâneas, normalmente é descrito pelos constitucionalistas, principalmente, como com cores, assim, como se fosse um processo naturalmente virtuoso, posto que mais democrático, tendo garantido maior participação da sociedade, né, da sociedade civil, no processo de deliberação constitucional, ignorando, por exemplo, a possibilidade de que, olha, na ausência de um texto conjunto, de um texto comum, inicial, norteador dos trabalhos, sistematizado, e dado o funcionamento simultâneo de inúmeras comissões dedicadas à discussão de temas mais pontuais, talvez esse processo todo tenha favorecido o lobby, ou pelo menos alguns lobbies poderosos, capazes de pressionar na defesa dos seus interesses. Na minha opinião, isso se verifica muito nitidamente no que diz respeito à ampliação das competências, ao desenho institucional, né, adotado para o sistema judiciário. A ampliação das competências para o controle de constitucionalidade, uma enorme ampliação de competências para o controle de constitucionalidade. Nós temos hoje, isso é bastante sabido, o sistema de controle de constitucionalidade mais complexo do mundo, em termos de competências atribuídas, né, para rever a legislação por ação e por omissão, para os mais variados âmbitos do sistema judiciário, competências de controle concentrado que podem ser deflagradas de maneira ampla por uma infinidade de atores. O normal é que o controle concentrado ele seja acionado, a competência para o seu para iniciar ações de controle de constitucionalidade, o controle concentrado, sejam exercidas por um conjunto mais reduzido de atores. É comum que, né, apenas minorias parlamentares relevantes possam acionar tribunais constitucionais em ações de controle de constitucionalidade, quando aqui no Brasil, na verdade, nós adotamos um modelo que permite a partidos políticos com qualquer representação parlamentar na Câmara ou no Senado darem início a essa representação. Mas, enfim, meu ponto aqui é só esse: nós adotamos um modelo de Constituição, e isso, em parte, é o resultado da forma como a nossa Assembleia Constituinte funcionou, que ampliou consideravelmente a autonomia das instituições que integram o sistema judiciário e lhes conferiu considerável dose de poder político, de revisão da legislação, de interferência
as funções legislativas e executivas, sem prever qualquer mecanismo, ou pouquíssimos mecanismos, de controle efetivamente externo, né, desses órgãos do Poder Judiciário. E relacionado a isso também, nós adotamos um modelo, mantivemos um modelo, né, mantivemos sistemas eleitorais, não produzimos uma grande reforma eleitoral, o que foi em parte agravado também por algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, no início, lá pelos anos 90, 2000, terminou, cuja consequência, né, é também um sistema eleitoral bastante fragmentado. Olha, as nossas instituições têm parte dessa, são parte da explicação desse processo todo. Amplas competências para revisão da legislação conferidas a um sistema judiciário amplamente, tremendamente autônomo, de um lado, e de outro lado, um legislativo bastante fragmentado, e cada vez mais fragmentado. Um legislativo fragmentado por si só já é, né, uma fonte de enfraquecimento da instituição, diminui sua capacidade de ação, e a existência desse, né, empoderamento das instituições judiciais explica a outra ponta. E as doutrinas hegemônicas, por assim dizer, no âmbito da jurisprudência e no âmbito acadêmico, né? Sucessivas gerações de juristas foram formados recebendo desde os primeiros minutos que ingressam na faculdade de Direito até o restante da sua vida profissional, têm sido formados segundo, né, uma espécie de uma intensidade de uma exposição a doutrinas que muito mais parecem justificar a ampliação das competências políticas do judiciário do que propriamente preocupadas em entender objetivamente como as coisas funcionam. Tá certo que direito não é ciência, né? Mas eu acho que nesse ponto o direito constitucional tem exagerado. Vejam, são bastante conhecidas também. Tudo isso aqui, acredito, é bastante conhecido, mas acho importante ressaltar as consequências desse processo todo. As chamadas doutrinas da efetividade, a expressão mais famosa delas, sustentada já desde o final dos anos 80, início dos anos 90, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também um processo no qual também tomou parte desde o início o ministro Fachin, doutrinas aparentemente assim, né, autodenominadas, preocupadas em defender, em sustentar, em promover a maior efetividade das disposições constitucionais e promovê-las pela via do uso dos instrumentos de controle de constitucionalidade criados, já previstos na própria Constituição. Veja, o problema é mais complexo. Não se trata de apenas usar instrumentos institucionais já existentes na Constituição. A nossa Constituição não é tão categórica assim sobre muitas coisas. Por exemplo, nossa Constituição não é tão categórica assim sobre a competência do Supremo para declarar a inconstitucionalidade de emendas à Constituição. Isso, em parte, é em grande medida, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, que se auto-atribui essa competência. Nossa Constituição também não é categórica quanto à competência que juízes, na primeira instância, neguem a aplicação, exerçam, né, a revisão do controle, a revisão da constitucionalidade da legislação. Enfim, são práticas que já integram há muito o funcionamento cotidiano do nosso sistema de justiça, né? Mas essas doutrinas todas vêm sendo, né, progressivamente intensificadas, ampliadas. De início, a insistência lá pelos anos 90 era uma função contramajoritária dos tribunais. A partir de um determinado momento, começou a povoar os acórdãos, né, de decisões de julgados do Supremo Tribunal Federal, outras referências mais rebuscadas e ornamentadas, teoricamente. A ideia de um tribunal constitucional como um fórum do princípio, por oposição aos parlamentos, um fórum da política partidária. A ideia de um tribunal constitucional como um representante discursivo e não meramente eleitoral
A ideia de que o Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando recorre aos instrumentos das audiências públicas, pode funcionar também como uma espécie de... pode estimular a existência de uma espécie de comunidade aberta dos intérpretes da Constituição, promovendo uma forma mais participativa de interpretação da Constituição, o que essa é uma falsidade, posto que, no final das contas, quem decide as questões fundamentais é o próprio tribunal, né? Até chegar naquilo que é o ponto, eu acredito que a partir daí não tem mais para onde ampliar, né? No âmbito teórico, doutrinário, não sobra mais espaço para enaltecer a corte. O dito recente, a imagem recentemente criada, alguns anos atrás, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal é também, além de representante, além de instância contramajoritária, um guardião iluminista da Constituição, responsável por empurrar a história adiante quando a história emperra. Uma construção que pode pecar por muitas coisas, menos por excesso de humildade, né? É um círculo vicioso, porque se apoia numa imagem que não é de todo, que tem algum amparo nos fatos, mas é potencializada, de criminalização da política. Radicaliza como, né, uma espécie de contraponto, uma imagem virtuosa, purificadora do sistema de justiça, o que justifica a ampliação ainda maior da judicialização, o que termina gerando, com o tempo, não a melhora, não a purificação efetiva do funcionamento das instituições políticas, mas a sua desqualificação, a sua perda de relevância em termos de legitimidade, a sua maior, se não a sua maior fragmentação. Alguns casos recentes, no entanto, de prisões de parlamentares, eles têm gerado uma intensa discussão e têm proporcionado, acredito, uma espécie de reposicionamento da imagem da corte nesse processo todo. Por que reposicionamento? Eu acho que começava a haver, alguns poucos anos atrás, uma espécie de reação. Começava a haver, não, houve, desde alguns anos, tem havido uma espécie de reação, uma tentativa de reação do sistema, do sistema político, dos partidos, do parlamento, em especial, contra o agigantamento do judiciário, de modo geral, e do próprio Supremo Tribunal Federal. O que tem ocorrido nos últimos anos, durante a pandemia? Eu não vou me deter muito nesse ponto agora, em função do horário, mas é interessante destacar que o Supremo, nos últimos anos, no último ano, né, reagindo àquilo que viu como ameaças à corte, ameaças né, dirigidas à própria instituição, ameaças que não estariam sendo devidamente combatidas pelo Procurador-Geral da República, ameaças que contariam com o estímulo, o acobertamento do Poder Executivo Federal. O Supremo, reagindo a essas ameaças, tem atuado de maneira contundente, decretando prisões de parlamentares em situações um tanto controvertidas. Olha, de um lado, essas prisões, isso eu acho que é tema para mais, né, discussões, dada a natureza conflagrada da situação política parlamentar, perdão, da situação política particular, elas podem até ser vistas como uma espécie de autodefesa da corte diante, né, da ação deliberada de um poderoso executivo com considerável apoio, né, em parcela expressiva da opinião pública, parlamentares que estariam investindo contra a integridade do sistema constitucional democrático, né? Agora, nós não devemos, pura e simplesmente, excluir a possibilidade de que o tribunal esteja também, com isso, buscando resgatar uma imagem de guardião da ordem constitucional democrática, uma imagem que nos últimos anos havia sofrido alguns arranhões, estava, no mínimo, trincada. Enfim, eu apenas ressalto isso. A história recente do posicionamento da nossa Corte sobre as imunidades parlamentares
é um exemplo fenomenal da correção daquela intuição básica, segundo a qual a pretensão de judicializar os conflitos políticos e purificar a política pela via judicial leva, inevitavelmente, à politização do judiciário. E isso tem uma consequência de longo prazo, que é um preço muito elevado, até em termos de defesa da ordem constitucional e de proteção da sua estabilidade. Nós mantemos os mesmos riscos já então existentes, oriundos do sistema político, legislativo. Esses riscos permanecem, só que nós acrescentamos outros riscos, agora riscos oriundos do sistema judiciário. Né? Nós não temos, no final das contas, esse processo todo, um legislativo purificado, longe disso. O poder legislativo se comparado 15 anos atrás, ainda mais fragmentado, e vem assumindo, vem reagindo com muito maior eficácia, vem modificando, né, avanços e combatendo avanços importantes que haviam sido feitos no combate à corrupção, e decididamente vivemos hoje uma situação na qual a própria ideia de supremacia de uma Constituição democrática passou a ser, né, colocada em xeque de um modo, né, que já integra o cotidiano das nossas discussões, dos nossos debates. 2 décadas e meia de intensa judicialização da política, judicialização da qual, que é bem exemplificada pelo posicionamento da Corte sobre as imunidades parlamentares, deveria nos levar a pensar um pouquinho mais criticamente, ou no mínimo ceticamente, sobre as virtudes desse processo. Eu não sei se eu passei o tempo, eu fico por aqui. Agradeço o espaço e a paciência. Imagina. Professor, nós é que agradecemos pela palestra e pelas provocações muito pertinentes. Passou muito rápido o tempo, na verdade. E, bom, a gente não tem espaço para perguntas aqui. A doutora Suelen já está na sala? Sim. Quer fazer alguma interlocução com a fala do professor Cláudio? Eu acho que eu vou fazer já direto partindo para minha fala. Pode ser? Sim, eu Eu vou acho que daí interrompê-la depois para te pode... apresentar, então. Oi? Tá. Acho que depois a gente Professor. pode debater juntos. Professor, mais uma vez, muito obrigada, foi muito bom ouvi-lo. E passo a apresentar, então, a nossa próxima palestrante, a doutora Suelen. Suelen Patrícia Moura é mestre em Direito do Estado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, com Bolsa CAPES, especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABD-Const, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, é pesquisadora no Grupo de Pesquisas em Constitucionalismo Público, GConst, UFSC, CNPq, e advogada em temas de direito público. Suelen, muito obrigada pela presença, a palavra é sua. Obrigada, Marina. Boa noite, então, a todas e todos. Eu queria cumprimentar já, né, a Marina, que acabou de falar, que também é membro do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar. Queria cumprimentar o professor Cláudio Ladeira, né, que agora também é membro, que também é um grande amigo, né, que afinal foi meu orientador de mestrado na UFSC, então é um grande prazer estar aqui com vocês. E também, né, com o pessoal que está aí nos assistindo e aqui na chamada conosco, tá? Vou pedir licença rapidinho, então, para compartilhar a tela, que eu não estou conseguindo. Agora foi. Estão vendo? Tudo? Sim. Tá, então tá. Bom, então, o tema que me foi proposto para esse primeiro ciclo internacional de palestras em direito parlamentar foi sobre os conselhos de ética e decoro parlamentar no Brasil.
De início, já faço uma ressalva que, né, o tema é bastante amplo, já que cada casa legislativa possui o seu órgão, né, o seu conselho de ética, seu correspondente código de ética, decoro parlamentar, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, para tratar aqui hoje, na verdade, para explicitar algumas disposições, né, do funcionamento do conselho e também umas disposições do Código de Ética, eu escolhi tratar, então, da Câmara dos Deputados. Então, tanto, né, do Conselho de Ética e do decoro, e do Código, desculpa, de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Então, primeiramente, eu vou fazer uma incursão, né, nas características bastante básicas, assim, do Conselho de Ética, e também das disposições do Código de Ética e Decoro Parlamentar, para, ao final, trazer uma reflexão sobre qual é a noção de moralidade que está em jogo, né, que está subjacente, então, no âmbito do Poder Legislativo, no âmbito, né, do funcionamento do Conselho e do próprio Código de Ética e Decoro Parlamentar. E antes, então, na verdade, de, né, iniciar aqui a minha exposição, já queria explicar um pouquinho, né, sobre o que me levou também a pesquisar acerca desse assunto, né? Bom, fazendo já um gancho com o que o professor Cláudio Ladeira estava mencionando, afinal, as imunidades parlamentares, né, os casos, alguns casos que ele mencionou, foi objeto da minha pesquisa de mestrado, e muito na finalização, quando ele traz a questão, né, da criminalização da política, desse purismo que muitas vezes pode ser visualizado nas decisões do Supremo Tribunal Federal, em vários casos, e esse purismo e essa, né, essa desqualificação em detrimento, na verdade, de normas constitucionais, então uma extrapolação das regras que compõem não só, né, o Estatuto Constitucional que é reservado aos congressistas, mas também outras normas constitucionais. Então, esse movimento, né, do Supremo Tribunal Federal, em muitos desses casos, foi marcado muito, né, por discursos moralistas da política, né? Então, esse purismo, os argumentos, né, de que há muitos escândalos de corrupção, que muitos representantes estão sendo processados, julgados pelo STF, né, para interpretar casos e muitas vezes para dilatar, né, as normas constitucionais, são marcadas por uma postura e uma interpretação muito moralizante da política. E um dos casos, por exemplo, né, que o professor Cláudio não colocou explicitamente, mas um caso de hipótese de perda de mandato, é a atitude, né, a postura que contraria o decoro, né, uma postura incompatível com o decoro parlamentar, que é, né, o conteúdo moral ali, né, de uma conduta que o parlamentar deve seguir. E essa hipótese, ela é uma hipótese que deve ser decidida pela Câmara dos Deputados, né? Então, me parece, né, quando eu comecei a pensar sobre isso, me pareceu que, né, há um discurso moralizante da política pelo Supremo Tribunal Federal, mas não somente, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e eu pensei, qual é o espaço, né, da moral, né, do discurso moral que deve ser aplicado aos parlamentares. E veja que, né, o decoro parlamentar, para que o parlamentar possa perder o seu mandato, em virtude de uma postura indecorosa, que a gente deve estar ligado à moralidade, a uma ética parlamentar, o ambiente de decisão privilegiado para decidir sobre isso é o ambiente político. Então, é a instância política do Poder Legislativo, né, numa deliberação, uma votação política, que deve determinar se aquela postura indecorosa, né, parlamentar, deve implicar na perda de mandato. Então, eu fiquei, né, minhas primeiras indagações foram essas: o que de fato, o que está em jogo? Qual que é a moralidade? Né? Qual que é a ética parlamentar que difere ou não, né, desses discursos moralizantes que muitas vezes é observado no STF, mas não só no STF. Eu acho que se tem um poder da República que incita, que move, né, muitas posturas
ou posições morais da comunidade política, jurídica e do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, é o Poder Legislativo, né? Então, o meu intuito aqui é trazer um pouquinho do que eu percebo, né, no Código de Ética, no Conselho, qual que é o conceito que a gente pode trazer, ou a noção, mais do que o conceito, né, de moralidade, quanto uma moralidade que eu vou chamar de moralidade parlamentar, né? Então, primeiramente em relação, né, ao Conselho de Ética e ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. O que é, né, o Conselho de Ética? Primeiro, ele foi criado, né, pela Resolução da Câmara dos Deputados número 25 de 2001, que foi modificado depois por uma outra resolução de 2011, e trata-se, então, de um órgão, né? É um órgão do parlamento que está encarregado do procedimento disciplinar, e esse procedimento disciplinar, obviamente, tem o objetivo de aplicar penalidades aos parlamentares ou às parlamentares, né, no caso de descumprimento ali das normas relativas ao decoro parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados. Então, aqui, eu trouxe já juntamente, né, disposições do regimento interno, né, da Câmara dos Deputados e do Código de Ética. Por quê? Porque no regimento interno, a gente tem algumas disposições, alguns dispositivos que vão trazer a estrutura e a quantidade de membros, né, uma coisa mais básica. As competências, por exemplo, né, do conselho, as atribuições, o procedimento, já vem tratado no código, no próprio Código de Ética, né? E também numa regulação específica, mais específica em relação ao procedimento em si, do processo disciplinar. Então, por isso, né, essas normativas estão sendo trazidas juntas, tá? Então, como que ele é composto, né? Esse conselho é composto de 21 membros, né, titulares e igual número de suplentes, e a gente tem aqui duas características, que é a primeira delas, né, uma periodicidade em relação a composição desse conselho. Então, a gente tem a designação de membros para um mandato de 2 anos, né, em que eles vão escolher um presidente, 2 vice-presidentes, e a gente tem uma exigência regimental, que não é só regimental, ela é também constitucional, de uma representação numérica dos partidos e blocos parlamentares para atender esse princípio constitucional da proporcionalidade partidária, né? Está lá disposto no artigo 58, parágrafo 1º. Então, não só no Conselho, na constituição das mesas, em cada comissão, deve ser assegurada, na medida do possível, essa representação proporcional, né? Para que cada bloco, cada partido parlamentar tenha a possibilidade, a sua representação em um órgão, afinal, que é um órgão de responsabilização parlamentar, né? Um órgão que, portanto, vai avaliar a conduta de parlamentares e dos seus pares. Então, é importante que a alternância de poder, né, em termos dos mandatos de 2 anos, e que, na medida do possível, todos os partidos estejam representados, né, nesse conselho. Então, aqui, só para exemplificar, atualmente, né, a gente tem aqui essa composição, né, a presidência, 2 vice-presidentes, então vocês podem ver aqui, né, aqui estão à direita os suplentes, e aqui os titulares. Então a gente tem uma distribuição, né, tem PP, PSDB, PSD, PSL, PP, PTB, PCdoB, PT, enfim, todos os partidos representados nesse conselho, que no âmbito da Câmara dos Deputados é chamado de coética, né? Eles designam como Conselho de Ética e Decoro Parlamentar coética. Qual que é a finalidade desse conselho, né? E eu até já grifei aqui algumas expressões que vão aparecer no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então, a finalidade é zelar pela observância dos preceitos éticos, cuidando da preservação da dignidade parlamentar. E também, né, responder às consultas da mesa, de comissões, no que for matéria de sua competência. Mas veja aqui eu trouxe, né, o artigo 6º, em que está disposto essa competência da finalidade, né, do Conselho, e eu grifei, né, preceitos éticos e dignidade parlamentar. Então, veja que, tanto nas representações, né, nos pareceres dos conselhos em relação às representações ofertadas em face dos deputados, essa característica de preceito ético e dignidade parlamentar sempre está muito presente.
E tal como nós interpretamos, né, no que diz respeito às prerrogativas parlamentares, né, todas as garantias que são conferidas ao Poder Legislativo, como garantias de bom funcionamento e independência do Poder Legislativo, né, como uma prerrogativa da função do deputado, né, do mandato, e não exatamente pessoalizado, aqui também, né, é explícito como, e mesmo nos pareceres de representação, como essa ética que a gente vai ver depois, e essa dignidade, está associado à figura e à imagem do parlamento, né? Então, a gente não está falando aqui propriamente de uma dignidade da pessoa humana, né? Ou de um preceito ético, uma moralidade individual, né? Ou fora, uma moralidade que é fora de uma instituição pública. A gente está falando, então, de preceitos éticos e dignidade ligadas à imagem do Poder Legislativo, e não só à imagem, né? Imagem como algo meio supérfluo, mas a própria funcionamento, né? Que busca, então, uma representação focada no interesse público, direcionada à vontade popular, e assim por diante, tá? Então, muito basicamente aqui também, né? Como que o conselho funciona. O conselho de ética, então, ele vai atuar mediante a provocação da mesa da Câmara dos Deputados. Bem, eu acho que quem talvez esteja aqui junto, né, nessa chamada já está mais acostumado, mas para as pessoas que ainda podem assistir, né, eles não têm muita proximidade propriamente com o funcionamento do parlamento. A mesa é o órgão de direção, então, né, da Câmara dos Deputados, assim como a gente tem a mesa do Senado, em que vai coordenar os trabalhos, né, da Casa Legislativa. E, portanto, né, nos casos de instalação de processo disciplinar, a mesa precisa, o Conselho vai atuar mediante a provocação da mesa. No geral, então, deputados, comissões e cidadãos podem requerer à mesa da Câmara dos Deputados representação em face do deputado federal. Mais ou menos, né, nessa exposição, como que a gente pode colocar? Então, há um requerimento de representação, né, formulado, então, para essa mesa, no caso, a mesa da Câmara dos Deputados. Esse requerimento vai precisar expor os fatos e apresentar provas, se aquele parlamentar, então, né, agiu de forma incompatível com o Código de Ética e Decoro Parlamentar, e, assim, né, endereçar a mesa, para que a mesa possa avaliar, então, se há indícios ali realmente de autoria, se há provas nesse sentido, e, a partir disso, a mesa vai instaurar o procedimento. E aqui, a depender, eu quis colocar a questão das penalidades, porque, afinal, essa criminalização da política, a criminalização de parlamentares, né, sempre é tão divulgada, né, e tão discutida, né, no ambiente jurídico, político. Então, eu quis colocar, explicitar a partir das penalidades qual que seria, né, o procedimento. Veja que o próprio Código de Ética, ele traz, a depender da conduta, qual é a penalidade, né? Então, no caso, por exemplo, de suspensão das prerrogativas regimentais por até 6 meses, de suspensão do exercício do mandato por até 6 meses e de perda de mandato, essa representação é encaminhada para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que possui um regulamento específico, bastante detalhado, né, que eu não vou me detalhar aqui nesse momento, mas em que o parlamentar, ele precisa apresentar defesa escrita, então ele tem direito de se manifestar em todas as fases do procedimento disciplinar, né, ele pode constituir advogado ou fazer a sua própria defesa. Daí tem a instrução probatória, né, enfim, com a prestação de testemunhas, etc. Então, todo esse procedimento, esse conjunto de regras, né, também é assegurado no caso, né, de uma representação no âmbito do parlamento. E aqui a gente tem também outros tipos de penalidades, como a censura verbal e a censura escrita. Alguns exemplos, né, que eu não vou adentrar também exatamente, né, no mérito da representação, mas, por exemplo, o caso do deputado, então, Daniel Silveira, né, em que há um parecer de suspensão do exercício do mandato por até 6 meses.
Ao mesmo tempo que, na verdade, há várias representações em face, né, desse deputado. E em uma delas se aplicou a censura escrita, por exemplo, né? A gente tem aqui a hipótese, né, penalidade de perda de mandato no caso do deputado Flor Delis, né, em que houve manifestação também de perda de mandato. Veja que, nesse caso aqui, de suspensão do exercício, né, do mandato por até 6 meses, a gente já teve decisão do Supremo Tribunal Federal em que, se não me engano, do caso do Eduardo Cunha, em que houve a criação ali, no âmbito agora, né, de aplicação das normas constitucionais, de suspensão do exercício do mandato, né, em que não era previsto, não era uma interpretação que imediatamente se fazia das normas constitucionais, esse estatuto constitucional reservado aos congressistas, e houve ali, né, uma criação jurisprudencial. E veja que suspensão do exercício do mandato é uma penalidade imposta pelo âmbito político, portanto, pelo órgão do parlamento, no caso do conselho. Então, às vezes, aqui num tom, né, de provocação também, eu fico pensando, né, que há uma razão de ser para que algumas coisas, algumas penalidades, né, sejam tomadas em decisões no âmbito judicial e outras sejam tomadas no âmbito político, porque as instituições funcionam de forma diferente. O processo de tomada de decisão, embora também seja, né, por regra da maioria, existe um valor muito diferente associado às tomadas de decisões no âmbito do parlamento e no âmbito do Poder Judiciário, que eu não vou entrar aqui agora, né, só fazendo esse adendo. Mas então a gente também tem aqui no caso de censura verbal, censura escrita, né, que no caso de censura verbal ela é aplicada pelo presidente, então, da Câmara dos Deputados, em sessão ou de comissão, né, durante as reuniões, e as hipóteses é de quando há perturbação das sessões da Câmara, né, ou das reuniões ali da comissão. E no caso de censura escrita, pode ser aplicada, então, pela mesa, por provocação da pessoa que foi ofendida, nos casos de ofensas físicas ou morais, nas dependências da Câmara, por exemplo. Tá? Bom, e olhando esse desenho, olhando esse desenho e pensando nesses casos recentemente muito debatidos, né, o caso do Daniel Silveira foi muito discutido na comunidade jurídica, enfim, nos jornais, em todos os lugares, especialmente porque a fala, né, a representação contra ele, uma das representações contra ele foi por ocasião, então, da publicação de um vídeo no YouTube, em que ele ataca frontalmente os ministros do STF, a corte, né, a própria Corte Constitucional, a Corte do STF, e também, enfim, explicita-se ali na fala, incitando o AI-5, né, um dos atos institucionais mais severos da nossa ditadura, e trazendo vários conflitos, né, em termos do que a gente pode achar que é o mais correto a se penalizar, com uma perda de mandato, né, ou, enfim, porque ele é corrupto, ou, enfim, como a gente pode ver que é o mais correto, o mais adequado, o melhor a se fazer em relação ao mandato do parlamentar, como o Supremo Tribunal Federal pode ver, né, esse julgamento, enfim, essa postura, e, portanto, também ter um julgamento moral, o que pode ser bastante questionável, e como é que o parlamento vê esse tipo de conduta, né? O problema que, né, eu coloco será que é a mesma nuance, é o mesmo tipo de moralidade, né, que cidadãos possuem no geral em relação à conduta de um parlamentar, de que ministros do STF possuem em relação à conduta de um parlamentar, e do que o próprio parlamento, pelas suas próprias regras, disciplina, né, como é que vai se tratar a conduta de um parlamentar? Então, essa, né, é o problema que eu coloco, para passar para um segundo momento sobre ética e moralidade parlamentar. Veja que o próprio código, né, que regulamenta a conduta de parlamentares, se chama Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então,
eu vou, né, ler aqui o artigo 1º. Esse código estabelece os princípios éticos e regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que sejam titulares ou que estejam no exercício do mandato de deputado federal. Então, veja que tem, né, já no artigo 1º, uma primeira expressão de que esse código vai trazer princípios éticos. Esses princípios éticos, eles vão explicitar regras básicas, e essas regras básicas estão relacionadas a um decoro, né? E essa regra básica é o que tem que orientar a conduta do parlamentar. Peraí, que não tá passando. Então, aqui, né, para a gente entender um pouquinho essa ligação, numa perspectiva mais filosófica, aqui eu vou fazer todas as ressalvas, né, de que meu objetivo não é tratar filosoficamente, né, a questão ética, até porque ética, o problema da ética, ele pode ser analisado, e ele é analisado pela filosofia de várias formas, mas para o que a gente está tratando aqui, é possível, né, eu vou adotar essa perspectiva em função dessa análise, como, né, pensar a ética a partir de uma reflexão de princípios e valores. Então, mais propriamente, uma reflexão filosófica seria essa reflexão de princípios e valores. Quando a gente passa para uma ética aplicada, a gente está, então, tratando desses princípios e valores que são aplicados, não é? Como diz a própria expressão, mas aplicados, né, num conjunto de códigos, seja para instituições privadas ou para uma instituição pública, em que ele esses princípios e valores são reconhecidos por uma instituição, então aqui pela instituição do parlamento, como valores que devem ser considerados para aqueles que, nesse caso, exercem, né, o mandato. E ética, no caso, né, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, isso significa uma atitude ética e, portanto, decorosa. O decoro aqui, ele está associado à postura ética do parlamentar. E veja que eu trouxe aqui uma citação também, uma citação de um parecer, de uma representação, que é do processo disciplinar número 22 e 21, que trata do caso da deputada Flor Delis. Então, veja bem, ó, aqui passando para análise, né, do decoro parlamentar. Como que os próprios parlamentares definem o que é decoro parlamentar. Então, um atributo referente à dignidade e à honra do Poder Legislativo como instituição política, representando o conjunto de valores balizadores da atuação dos membros do parlamento na condução de suas funções públicas. Em outras palavras, o termo decoro parlamentar significa utilizar adequadamente as prerrogativas parlamentares, com a não percepção de vantagens devidas ou qualquer violação dos princípios constitucionais e das disposições regimentais da Casa Legislativa da qual o parlamentar é membro. Então, veja, voltando aqui, o que né, está trazendo o artigo que inaugura ali o Código de Ética e Decoro Parlamentar? Que esses princípios éticos, dessa ética aplicada, ou seja, esse princípio que esses preceitos éticos que foram reconhecidos pelo próprio parlamento como valores que devem ser observados pelos parlamentares, está associado, então, a uma regra básica de decoro que está, por sua vez, associada à honra e à dignidade do Poder Legislativo. E o que isso significa? Né? Há uma atuação proba, né? Uma atuação dos membros do parlamento, respeitando as normas regimentais, respeitando as normas constitucionais, né, sem a percepção ali de vantagens indevidas, ou seja, sem suplantar o interesse público por interesses particulares. E é daí que eu parto aqui já para uma noção de moralidade parlamentar. Então, a gente tem uma ética parlamentar, né, que é um conjunto de valores e princípios adotados, reconhecidos pelo nosso parlamento, que devem orientar uma conduta. Essa conduta, então, deve ser decorosa, né, por isso o decoro parlamentar, em garantia do próprio parlamento,
E a partir disso é que eu jogo aqui, né, para vocês uma noção de moralidade por trás, né, dessa ética, desse preceito ético e do decoro parlamentar. Então, moralidade parlamentar, né, que eu estou chamando de moralidade parlamentar, seria então esse conjunto de valores que são densificados em regras, que são promulgados por um órgão competente, seguindo um procedimento, né, válido e previamente estabelecido, que reconhece em determinado contexto qual deve ser a orientação de ação de um parlamentar no exercício do mandato. Então, o que eu estou querendo, né, colocar aqui é que a moralidade parlamentar, esse código, né, não só o código, a própria atuação do Conselho de Ética no julgamento, né, na atribuição de penalidades aos parlamentares, incorpora uma moralidade muito específica, né, não somente porque traça uma orientação de conduta, né, porque traçar uma orientação de conduta já tem um aspecto de moralidade, uma conotação de moralidade, mas também porque é produzido na instituição do parlamento. Então, essa moralidade interna, né, de que é produzido no parlamento, que fornece esse desenho específico relacionado tanto às suas características estruturais, como a diversidade, né, os desacordos, como também os arranjos institucionais do processo de tomada de decisão, a organização dos partidos, a estrutura deliberativa. Então, toda essa estrutura fornece aqui para utilizar uma expressão do Jeremy Waldron, um filósofo do direito neozelandês, desculpa, fornece um brilho específico de que há uma moralidade interna pelo fato de que essas condutas morais, elas foram incorporadas dentro de uma instituição que é representativa, né, em que isso foi deliberado com em todas as instâncias, enfim, todos os partidos, em que há um procedimento de votação, enfim, toda essa estrutura, portanto, produzindo códigos morais, por si só também, né, incorpora uma moralidade específica, que é a moralidade parlamentar, que é uma moralidade pública, afinal, né? Então, falar de moralidade parlamentar e já, né, enfatizar, já vou enfatizar por que é que eu acho que isso é importante, diz respeito a preceitos éticos ligados à promoção do interesse público, do respeito à coisa pública e à vontade popular, expressamente previsto no Código de Ética Parlamentar, né? Então, moralidade pública porque esses preceitos estão ligados ao interesse público, uma moralidade pública parlamentar porque essa é uma prerrogativa de um órgão do parlamento, né, que extrai o seu fundamento de legitimidade para produzir e julgar moralmente os parlamentares da própria Constituição, na medida em que vivemos em uma democracia representativa. Então, nós atribuímos pelo voto e também, né, pela Constituição, prerrogativas para que haja uma composição na Assembleia em que haja um mandato e em que haja revisões, né, do Código de Ética ou do regimento interno, enfim, para que eles estabeleçam as normas morais que devem reger e devem orientar a conduta dos parlamentares. E um terceiro aspecto, porque também, né, um código de ética aprovado pelo parlamento, cuja característica distintiva, então, é ser o ambiente privilegiado para institucionalizar o conflito e, portanto, capaz de reformular os padrões morais que devem orientar o exercício do mandato. Então, moralidade parlamentar, né, em que eu coloco aqui, tem a ver com isso, tem a ver não somente com a orientação de uma conduta, a exigência de orientação de uma conduta conforme padrões éticos e morais, mas também porque o código é um conjunto de normas que foi estabelecido em determinado momento, né, por aqueles representantes em um ambiente
que é o ambiente privilegiado para institucionalizar o conflito e as discordâncias sobre o que deve ou não ser considerado como uma conduta moral ou imoral de um parlamentar, né? De modo que a revisão, então, uma moralidade crítica, uma revisão do comportamento de que não, talvez não achamos que, por exemplo, né, renunciar nas vésperas do julgamento seja uma conduta que é incompatível com o decoro parlamentar, né? Ou renunciar justamente, né, para mudar a instância de julgamento, para fugir, vamos colocar assim, né, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do foro prerrogativa de função, seja algo que deva ser mantido, que deva ser permitido no âmbito do Poder Legislativo. Ok, então é justamente no âmbito do Poder Legislativo que a gente tem, que é o espaço para discutir sobre isso. Então é o espaço em que essa moralidade, ela deve ser discutida, deve ser reformulada, se isso for o caso, né? E não exatamente no âmbito do Poder Judiciário, como muitas vezes acontece. Então, aqui, para terminar a minha fala, e unindo um pouco com o que o professor Cláudio Laveira colocou, e mencionou, né, sobre as imunidades parlamentares e sobre essa postura de avanço do Supremo Tribunal Federal, né, em relação às garantias parlamentares, eu né, finalizo dizendo que a gente pode refletir sobre isso, né? Sobre quais as condutas morais, qual a moralidade a gente quer construir dentro do Poder Legislativo. Mas a gente não, estruturalmente, a gente não precisa, a gente não deve duvidar de que o próprio parlamento ele é capaz estruturalmente de fazer isso, né? Por exemplo, pelo Conselho de Ética. A gente pode dizer que, tudo bem, tem muitas representações que são arquivadas, né? Aí a gente está num outro registro, um registro, né, de como as coisas estão acontecendo, né? De como é a realidade do parlamento. Mas, descritivamente, né, a estrutura do parlamento, ela é elaborada, né? Ela é pensada para que esses questionamentos, né, mesmo do povo e de outras instituições, elas sejam institucionalizadas nesse local, né, mesmo no caso de penalização ou responsabilização de parlamentares, ou de mudanças em relação às próprias garantias parlamentares, né, por meio de emendas constitucionais, por exemplo, ao Estatuto Reservado aos Congressistas. Então, o que eu defendo é que esse é o ambiente privilegiado, né, para que essa moralidade ela esteja em constante construção e reconstrução, né? Então, né, era isso que eu queria trazer hoje, um pouco também dialogando com o que o professor Cláudio Ladeira colocou, e fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Suelen. A presidente da sessão, a Marina, teve um problema profissional, teve que sair, então, sendo a presidente do Parla, assumo eu aqui para frente. Abro, então, para perguntas, caso alguém queira fazer alguma colocação, alguma pergunta aos palestrantes, pode mandar no chat ou abrir o microfone e falar diretamente. Tem uma pergunta, se fosse possível. Por favor, professor. Mas antes da pergunta, assim, um minuto de tietagem, né? Só para cumprimentar a Suelen pela brilhante exposição. A Suelen foi minha aluna na primeira fase do curso, depois trabalhei com ela no mestrado e sempre foi uma pesquisadora muito séria, o que só mais uma vez comprovou hoje. Então, a professora Suelen foi um prazer, na verdade, eu gostaria de registrar isso, poder hoje compartilhar aqui com você, dividir com você esse debate. E queria fazer uma pergunta, uma questão, na verdade, gostaria de ouvir a tua opinião. É realmente uma questão sobre a qual tenho muitas dúvidas e, enfim, acredito que bem problemática mesmo, embora ela possa ser formulada com certa objetividade.
ah, o, ah, o parlamento detém, claro, competência para cassar mandatos parlamentares a partir de um juízo sobre o decoro parlamentar. E por mais que possamos um conceito sobre o qual podemos abordar de várias maneiras, mas convenhamos que é um conceito controvertido por excelência. A pergunta é muito simples, a questão é muito simples, né? Embora ela nunca tenha sido objeto de um enfrentamento assim mais acurado. Embora as casas do Congresso sejam naturalmente, muito reticentes quanto ao uso dessa competência, poucos parlamentares já foram cassados por quebra de decoro, é uma possibilidade, dada a natureza muito aberta do conceito. Minha pergunta, se eventualmente maiorias parlamentares exercessem essa competência no intuito de promover alguma espécie de, entre aspas, depuração interna das casas, uma forma de vencer o jogo político, né? Abusando de um instrumento previsto constitucionalmente, como forma de impor sua vontade às minorias parlamentares. O que você acha, na verdade, da eventual possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal venha a revisar juízos de cassação de parlamentares com fundamento no decoro parlamentar? É dúvida mesmo. Mas, enfim, parabéns mais uma vez pela palestra. Era isso. Fiquei muito feliz em vê-la aqui. Obrigada, Ladeira. Às vezes eu falo professor Cláudio Ladeira, né? Estou tão acostumada a falar Ladeira. Obrigada também, foi, nossa, muito, né, uma honra estar aqui, uma alegria mais que uma honra de poder estar aqui com você também. Bem, a minha visão, eu tenho uma postura de que eu não acho que o STF, eu não vejo que o STF deveria interferir nesse processo político, assim, de imediato. Ainda que esse instrumento, né, político, né, de cassação de mandato, seja utilizado para, de alguma forma, retirar presença, né, de representantes, enfim, dentro do parlamento, eu acho que isso faz parte do jogo político, assim. Então, se em alguma medida, né, isso começasse a acontecer, eu acho, a minha visão é de que o STF deveria se resguardar a manter, né, a sua posição autodeferente e deixar com que os próprios partidos se reorganizassem, como eu acho que né, um elemento assim da política, se reorganizassem na luta no sentido de, então, reequilibrar né, os interesses políticos que estão em jogo para que outros parlamentares tenham, enfim, tido seus mandatos cassados. Porque na minha noção, né, minha visão de democracia está mais no sentido de que o conflito que temporariamente pode nos causar algumas indigestões, né, em termos mais substanciais, mais substantivas de resultado, por exemplo, do que aquilo pode gerar, faz parte da própria dimensão e da própria política. Então, na medida em que isso acontece, né, há um desequilíbrio de uma aplicação de uma regra regimental, que está previsto na Constituição, novas organizações, novos pensamentos, né, novas deliberações podem ser realizadas dentro do parlamento para que esse equilíbrio, né, retorne nesse sentido. Então, eu não acho que, não vejo, assim, a gente poderia falar a curto prazo, né, ou a médio prazo, essa interferência do STF, mas a longo prazo, em termos de liberdade e igualdade políticas, e mesmo esse ideal de autogoverno, eu não vejo como, né, uma medida razoável. Eu só daí complementando a pergunta, Sônia,
Mas aí você acredita num self-restraint, numa autorrestrição, sei lá, do poder judiciário? Você acha que isso vai partir do próprio legislativo, de ter o bom senso e a ponderação de não acionar a via judiciária? Essa é uma ótima pergunta, né? Até porque, usando o conceito do Mark Tushman, né? Do Hardball Constitutional, eu acho que é um jogo duro entre os dois, né? Os dois poderes, né? Todo esse contexto de judicialização da política e do ativismo judicial é um jogo em que os poderes jogam juntos, né? Então, tanto por parte do STF quanto por parte do Poder Legislativo, acho que, né, ambos acabam tendo vantagens, né, em termos de, ora, tomar decisões que deveriam ser tomadas no âmbito do Poder Legislativo, né, ora, então, levar até o STF decisões para não se comprometer com o eleitorado. Então, para te dizer, assim, que nesse desenho, não saberia, assim, te dizer, olha, se seria realmente o Poder Legislativo ou o Supremo Tribunal Federal, numa postura mais autodeferente nesse sentido. Uhum. Certo, obrigado. Mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A Cíntia colocou, o que aconteceria na prática? STF interferindo, alegando proteção do direito das minorias. Eu acho que eu não entendi. É que ela mandou, acho que foi um direct. É porque não apareceu no chat para todo mundo. Uhum. Não consigo ver a pergunta. Ah, tá. Acho que foi, acho que eu vi errado, acho que foi direto para mim. Talvez a gente converse depois. Bom, se a gente quiser abrir o microfone, perguntar também, fica à vontade. Uhum. Não? Bom, então acredito que é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Obrigado, professor Cláudio Ladeira. Obrigado, Suelen, pelas exposições. Esse é um tema que me interessa bastante. Até brinquei com a Suelen, que concordo bastante ali com o professor Cláudio. Vou até mandar um livro de presente para ele, só para a gente poder concordar junto. Mas, enfim, é um tema bastante interessante esse das prerrogativas e mesmo dos conselhos de ética. Vejo ali que está na sala o Eric, que também vai escrever sobre conselhos de ética, né? E em breve, então, teremos novas publicações e novos debates sobre o tema. Ficamos por aqui hoje e amanhã retomamos, então, às 9 horas, com a palestra da doutora Letícia Creus e com a fala do doutor Rosinha, que foi presidente do Parlasul, e que vai falar para a gente um pouco sobre o Parlamento do Mercosul, certo? Então, boa noite a todos. Boa noite.